Sejam bem-vindos a mais um Crônica Carioca. Eu me chamo Gregório Martins. Se você estiver assistindo pelo YouTube, que eu sempre esqueço de falar isso, de que agora a versão existe também, né? A versão em vídeo. Então, se você estiver aí numa plataforma de áudio, você pode assistir também pelo YouTube, no canal Gregório Martins. Se você tiver alguma plataforma de áudio também, já deixa aí um comentário, deixa algumas são curtidas, outras, cada uma é uma coisa. Uhum. A gente fica perdido. Me sigam também lá no Instagram, @euGregórioMartins. Esse é o episódio 11. O Carnaval do Rio ainda é popular? E hoje, para responder essa pergunta, eu tenho aqui comigo o Gui e o Rangel do Mais Carnaval, que estão todo domingo à noite, no horário, competindo com o Fantástico. Tem gente que diz que a gente ganha do Fantástico até na audiência. Eu fico com o celular assim, o olho da TV, o olho... Mas olha, obrigado por você ter convidado a gente, é um prazer, acompanho seu trabalho há muito tempo. Sério? Sério, as fofocas também, vejo lá, adoro. Ai, que legal. Pode falar. Eu te agradecer também, obrigado pelo convite, fofoca eu gosto. Vamos fofocar. Hoje a gente tem uma grande fofoca, né? Menino. Nossa, gente. Que hoje não é mais uma fofoca, né? Agora já foi consumado. Já. Pois é. Bora pra cima. Bora pra cima. Virgínia na Grande Rio. Ô, gente. E aí? Pois é. Então, assim, muita gente critica, mas a gente tem que lembrar sempre que a Grande Rio, historicamente... Sempre foi assim, né? Sempre foi assim, né? Ela sempre teve rainhas de bateria famosas, rainhas de baterias que fossem atriz, cantor, enfim, alguém muito midiático, né? Para poder trazer essa luz para a escola. E hoje, né? Quem é a pessoa que traz isso é uma pessoa que está na internet. E a Virgínia é uma das maiores influenciadoras aqui do país. Sim. Fora que ela também hoje é uma comunicadora, né? Tá lá no SBT com o programa dela. Se eu não me engano, é segundo lugar de audiência. Então, ela tem ali essa aproximação com o público, né? E com o público popular também, que eu acho que é o que a escola quer trazer, né? Fora que, assim, vai ficar o ano inteiro aí a escola propaganda, né? Tava no Trending Topics na semana passada, hoje também, que no dia que a gente tá gravando é o dia que foi anunciado oficialmente, né? Então hoje também tá ali ela no Trending Topics. Então, assim, é um holofote que a Grande Rio sempre gostou e aí agora tá com esse casamento aí com a Virgínia, né? Tem algumas polêmicas, né, envolvendo isso que aí são controvérsias, né, Rangel? Quais? Jogou a polêmica pra mim, né? Quais são? Então, assim, eu vou repetir uma fala que eu fiz domingo, que eu acho que a gente precisa analisar também, porque muito se fala hoje nisso, né? Um influenciador tal, um influenciador X e tal, é uma das maiores influenciadoras do país, igual o Guilherme falou, mas eu fico perguntando até que ponto essa influência é uma influência positiva, porque assim... A Virgínia está sendo investigada na CPI das Bets. A gente sabe toda a polêmica e questionamentos que já vem sendo feito há meses referente às bets, referente ao vício no jogo, referente a pessoas que se empobreceram através das bets, através dos jogos. Então, assim, é uma figura que quando a gente olha e analisa a figura num todo, não é uma figura que a gente possa se dizer, nossa, que influência positiva. Então, assim, eu questiono muito e volto a repetir essa fala que, assim, até que ponto essa influência, esse número, é um número que ele leva para o lado positivo ou ele leva mais para o lado negativo? Porque, assim, eu entendo quando uma escola ela quer escolher a rainha A, B ou C, porque a rainha é famosa e etc. Mas eu acho que até para ser famoso ou para estar representando alguma coisa, você precisa ter um histórico, um passado ou uma bagagem que seja uma bagagem positiva. Porque, assim, gente, as últimas notícias que a gente tem de Virgínia não são boas e quando a gente vai analisar o passado também não é bom. Então, assim, qual o exemplo? Já que a gente está falando de escola de samba e muita gente bate no peito e sempre fala que é escola de samba e sempre frisa o termo escola como um termo de aprendizagem, de ensinamento, de repasse de informações, tudo. Mas então, se a gente bate no peito para dizer que é escola de samba, qual é o exemplo que a escola de samba está dando? Será que tudo compensa? Sim. Não, e o que eu fiquei muito chocado é que eu tava olhando assim, né, rápido no Instagram, e aí eu vi uma fala
do presidente da Grande Rio, que falou bem assim, tinham perguntado, né, por que a Virgínia? Aí ele falou assim, porque a influenciadora tava afim. Aí eu também tô Aí eu afim, falei, Perácio. Eu, hein? Você já é fiquei muito da Viradouro, que ele foi chamado pra ser rainha de bateria da Viradouro. Ah, é? O enredo do mestre Cissa, que é o enredo da escola, chamou ele. Olha... Né? Mas ele não tá envolvido com Bet, pelo menos ainda não. Não, Ainda gente, não, pelo amor de Deus, já tem muito pecado pra pagar. Mas anda jogando um joguinho esquisito aí que eu vejo de vez em quando, Não é né? bet, Mas gente. enfim. É moedinha da Shopee pra ganhar desconto. Mas só a título de curiosidade, a Virgínia, ela não tá sendo investigada, tá? Ela foi ali como testemunha da CPI, né? Porque ela divulga... Na verdade, uma das bets é que tá sendo investigada. Exatamente, que é a que ela faz a divulgação, né? E aí a gente também tem que lembrar que, assim, o enredo da Grande Rio esse ano é um enredo falando sobre o Mangue Beach. E o Mangue Beach é um movimento cultural lá do Recife, né? Que começou lá nos anos 90, no início dos anos 90. Mas a gente tem que sempre lembrar que o Mangue Beach, ele tinha uma crítica social muito grande, principalmente pela desigualdade social que o país passava naquela época, que hoje ainda passa. E isso dialoga muito, né, com essa controvérsia de você escolher uma rainha de bateria que divulga um jogo de aposta, né, um jogo de azar, e que acaba ali também prejudicando muitas famílias e contribuindo para essa desigualdade social, né? Exato. Pois é. Não, e assim, essa resposta que ele me deu, eu fiquei um pouco assustado, porque eu já acho que a escola de samba ela não tem a noção do tamanho que ela tem. Assim, pro Brasil inteiro, né? Não tem noção. Porque teve uma época que eu ia fazer um projeto com a velha guarda das escolas de samba. Eu entrei em contato com todas da série Ouro. Sabe quantas me responderam? Nenhuma. Uma. Só uma me respondeu. Mas E eu tentei ligar, eu tentei mandar e-mail, tudo Isso que é normal. vocês imaginarem. Se eu te contar uma história, não vou dar nomes porque eu preservo a minha vida. Quando eu fui fazer minha monografia em 2015, na Faculdade de Jornalismo, uma das minhas ideias, eu sempre queria falar de carnaval. E das minhas ideias e tal, e etc., ela falar sobre carnaval, transmissão de escola de samba numa determinada escola. E aí eu não vou dar muito spoiler, porque se eu der, vocês vão matar qual é a escola já. E aí eu entrei em contato com a escola, por e-mail. Eu era simplesmente um estudante. A escola respondeu simplesmente assim: procure no Google. Todas essas informações estão lá. Meu Deus do céu. 2015. Era melhor nem ter respondido. Melhor não ter respondido. Caramba. Não, então eu fiquei impressionado. Porque assim, tem telefone, tem e-mail, tem Instagram. Instagram, assim, com quase 1 milhão de seguidores. Ninguém responde. Você não faz um filtro ali. Mas isso é normal, a gente estava conversando isso até agora há pouco. A gente às vezes manda um WhatsApp ali pra pessoa que fica ali batendo na nossa porta o ano inteiro, inclusive, né? Pra gente poder divulgar algumas coisas aí da escola. E aí a pessoa não responde. A gente acha isso uma falta de respeito, gente. Pois é. Aí eu acho que isso daí, acho que até atrapalha também na própria escola ter esse senso, né, de comunidade. Com certeza. Porque ela não é só desfile, ela funciona o ano inteiro. E com a comunidade, né? Porque, por exemplo, você tá aí de Mocidade, né? Eu moro ali perto da Mocidade também, frequento a Mocidade. E assim, o ano inteiro é feijoada disso, é não sei o que e tal, e vem, e vamos lá, e WhatsApp pra todo lado, comendo solto, né? Então parece que só nesse período é que interessa, né? A comunidade mesmo, assim. Só na hora da feijoada, na hora que tem evento. É esquisito, né? É muito esquisito. É esquisito. E outro dia a gente estava fazendo um programa lá no nosso canal com outro menino também que é de um outro canal de carnaval. E ele falou uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, nós hoje, né, somos... Hoje não, já faz bastante tempo. Somos apenas jornalistas que cobrimos carnaval. Então a gente não tem essa coisa de desfilar, né? Sim. Há muitos anos, né? Eu, pelo menos, já tenho, sei lá, mais de 15 anos. Mas ele falou um negócio que eu achei muito interessante e que a gente sempre fala isso, que assim, cara, o desfilante tá ali, faça sol, faça chuva, né? Às vezes com problema para poder chegar no lugar e sair do lugar por conta do transporte público que a gente tem, né? Gasta dinheiro, gasta seu tempo e às vezes a escola caga para essas pessoas. Né? Então, assim, esse senso de comunidade é um senso que eu acho que tem se perdido. Né? Algumas escolas tentam fazer algumas ações ou para maquiar isso ou realmente por vontade de se aproximar mesmo, mas eu acho que é uma coisa perdida. Porque você vê que parece que aquilo ali está funcionando só em função do desfile.
e não em função desse senso de você ter um lugar onde as projeto pessoas social, né? vão estar ali convivendo, vão estar ali, sabe, tendo essa coisa da comunidade mesmo, que é muito importante, até porque muita gente, às vezes, aquilo ali é o único divertimento dela, a única distração, a única motivação para ela, né? Sim. Não, eu até vi acho que foi no comecinho do ano que a UPM, ela fez vários videozinhos assim com pessoas, né, que estavam ali envolvidas e tal. E eu não lembro agora se foi o mestre-sala, foi algum desses pontos importantes da escola, né? Tava falando isso, que mudou completamente a vida dele, assim, que era para ele ter uma vida totalmente na cagada mesmo, né? E a escola salvou a vida dele. Então, é muito importante a presença das... Para todas tem, né? A escolinha, tem a aula das passistas, mirins, mestre sala, porta-bandeira, bandeira mirim também. Algumas têm aula de inglês, a Estácio tem um convênio com as escolas também, né? Para poder dar desconto. Então, é um negócio muito importante para ser tratado dessa forma, né? Acho muito bizarro. Verdade. E aí a gente entra numa outra questão também, que é uma questão assim, que me irrita profundamente. Que é esse excesso de academicismo nas escolas, como jurados, na verdade, né? Nem nas escolas, é ali, na Liesa, né? Com os jurados. Imagina a gente. Pois e olha que isso é uma coisa que a gente não fala de hoje, hein? É. O povo hoje estava reclamando disso, até os próprios ali que defendiam isso hoje estão reclamando. Já não aguento mais. Enfim. Inclusive, teve um que uma vez falou mal da gente, que teve um pouco tempo atrás. Agradeceu a gente. Agradeceu a gente, falou, estou concordando com vocês. Quando a gente lançou esse debate, que estava acadêmico demais. E estar acadêmico demais não quer dizer que não tem que ter pesquisa, não tem que ter uma base, não tem que ter um estudo, não tem que ter uma... Estar acadêmico demais é a linguagem. A linguagem entrou num lugar que as pessoas não entendem. Eu penso o seguinte, a gente quando faz jornalismo, a gente começa a estudar, a gente entende que a mensagem, o emissor, ele tem que tentar ser de uma forma para todos. Então, a mensagem, ela precisa sair. A gente não sabe como que o receptor vai receber. Sem ruídos na comunicação. Terão ruídos, mas a gente não sabe como a mensagem vai chegar. Mas ela precisa sair de uma forma que ela seja abrangente. E durante um tempo no carnaval, me parece que isso foi proibido, assim. E aí eu penso que é o seguinte, eu acho que um enredo, a primeira pessoa que tem que entender é a pessoa que está desfilando lá há muito tempo, mas que não tem o estudo que eu tenho. Sim. É a tiazinha que tá cansada, que começa na música, né? A pessoa tem que entender o que ela tá cantando. Tem que entender o que tá cantando. Se você chega para uma pessoa da comunidade e pergunta, mas qual é o enredo da tua escola? E a pessoa não sabe falar o enredo da escola, já tem um problema ali. Então isso precisa ser feito de uma forma com que aquilo chegue nas pessoas de uma forma aberta, de uma forma com que o outro entenda. E aí eu acho que isso chegou a um tal ponto, e eu tô batendo essa tecla há muito tempo, que esse julgamento de 2025, ele foi muito complicado no quesito enredo, e também nas justificativas do quesito enredo, porque muita justificativa ali iam para esse lado do muito acadêmico, sem uma margem para se pensar, para se sonhar, uma margem onírica, porque aquilo ali é um sonho, assim, querendo ou não. Claro. A gente está sonhando durante alguns minutos. E isso é muito ruim, porque se a gente é um corpo de jurado, que é um corpo de jurado quadrado, que não entende o sonho ou não abre brecha para se pensar que aquilo pode, sim, ser algo que vai nos tirar da realidade por alguns minutos, o que a gente vai ter? Um filme com um negócio da realidade? Não, e assim, a minha briga toda é que, assim, um negócio ele é feito em procissão. Sim. Então, ele tá contando uma história. Que deveria fazer um sentido, desde o começo, né? Agora, se eu preciso de um Milton Cunha traduzindo o que tá acontecendo ali, imagina quem tá lá assistindo. Olha, outro dia tava conversando, não lembro com quem, mas que a pessoa veio elogiar a gente de uns anos pra cá, a gente tem feito alguns vídeos instigando algumas pessoas que desfilam nas escolas, né? Sejam segmentos ou seja até a própria comunidade, perguntando sobre o enredo. E muita gente não sabe. Entendeu? Ou que imagina aquele eu não lembro se foi a Grande Rio que fez do livro, né? Que era um livro de 1000 páginas. Não, foi a Porta da Pedra. Isso. Não, foi Pela Pedra, não. Foi a Portela que fez um defeito de cor. Defeito de cor. Isso, mas a Porta da Pedra fez o Lunático, que era 1000 e poucas páginas. Lunário Perpétuo. Que era 1000. Olha o Lunático. Pois é, já é Olha isso. Que é tipo um almanaque. Já é um negócio que tá muito distante
né, da realidade ali daquelas pessoas que estão... Quantas pessoas leram esse livro ali, né, naquela realidade de comunidade e tal, da comunidade da escola em si. Verdade. Então você tem que contar essa história. Não é impossível contar a história, mas tem que ficar de uma forma muito clara, né? Quando teve aquele primeiro enredo do Ifá também, aí eu lembro, eu não sei se foi o primeiro enredo, não, mas enfim, eu lembro que meu namorado tava cantarolando aquela ele alafiou, alafiou. Aí ele foi perguntar, o que é isso, alafiou? Aí, quando tava passando então, eu me sentia assim numa entrevista de emprego. O que é isso? O que é isso aqui? Por que tem esse cabeção? Mas isso é verdade, porque, por exemplo, a gente agora já tá meio viciado em outras coisas, então a gente não é nem exemplo. Mas eu fico pensando, cara, a pessoa que vai lá pro sambódromo, vê aquilo lá passando, escuta o samba, será que ela tá entendendo aquilo ali? Porque assim, pra gente, a gente estuda isso o ano inteiro, conversa com as pessoas, então aquilo já tá entranhado na gente. Então a gente já meio que vai associando, já vai sabendo. Às vezes a gente nem sabe, ainda né? Tem que pegar um negocinho ali pra ficar lendo e entendendo. Mas, assim. enfim, na maioria das vezes dá pra saber. Mas eu fico pensando, cara, a pessoa leiga ali, chega ali, ou até aquela pessoa que às vezes não é nem ligada no carnaval, mas que tá ali, foi ali assistir e tal. Pô, aquilo ali às vezes passa ali como qualquer coisa. Aí isso corrobora com um negócio que muita gente vem falando ultimamente, que, cara, escola de samba é tudo igual, os desfiles estão todos a mesma coisa, né? E eu acho que é muito por conta disso. Exato. É bem isso mesmo. O da Mocidade mesmo, do ano passado, eu até hoje tô tentando entender o enredo. O do Caju? Não, o do ano passado não, desculpa, desse ano. O desse ano. O do Olhar pro Futuro com... Também acho. Com Rangel defende do passado. aí. Eu defendo. Não, eu achei muito bom. Porque eu tava esperando uma... Não, pra mim foi... Olha, eu chorei pelo tudo, que eu gente. esperava, eu falei, cara... Mocidade entrou na Avenida, a gente tava ali chorando, todos nós ali. Eu chorei, gente. Né? Porque foi muito nostálgico, né? Entendeu? Por mais que eu não tenha vivido essa época, mas assim, a gente pesquisa, né? Vai pegando ali também as referências e tal. Só que eu acho que ali também tinha um problema de enredo. Sim, né? Então o enredo eu ainda não entendi. Sim. Mas achei tudo muito bonito. Sim, então assim, é problemático isso também, né? Porque a pessoa também tem que ter ali um enredo que tem ali um início, meio e fim, uma coisa bem amarrada pra todo mundo também entender de cara, né? Você pega os sambas, né, dos anos 90, 80, você tinha praticamente era ali... muito mais simples, né? Eram bem curtinhos, né? Tinha 3 estrofes ali no máximo, né? Hoje, a da Mangueira desse ano também é um negócio gigantesco, né? É muito bom o samba, mas um samba muito grande, né? Verdade. Aí acho que já gera essa confusão. Agora, eu acho que esse ano ou teve algum puxão de orelha aí com esse negócio de academicismo, ou vai ter. Porque lembra que no começo, né, quando terminou o carnaval, todo mundo tava falando assim, não vai ser enredo de não sei o quê, porque já vai perder nota de enredo, né? Então não vai ser enredo falando sobre, sei lá, Rita Lee, né, igual a Mocidade vai fazer, porque vai perder nota de enredo. E todos agora estão, acho que enveredaram para enredos mais simples, entre aspas, né, com algumas exceções. Porque, por exemplo, acho que os mais difíceis é Paraíso do Tuiuti, né, que tá com o Ifalo Kumi. Sim. E acho que talvez a Viradouro com o Mestre Cissa, né, porque quem não é da escola talvez não tenha tanto conhecimento assim. E acho que pelo menos dos que a gente já sabe, né. E talvez Mestre Sacaca também, né? Que acho que também não é uma coisa que é mas a maioria, ó, Bebê do Mercado, né? Um negócio que é super conhecido, Rita Lee, Ney Mato Grosso, o Mangue Beat também, né? Rosa Magalhães. Vocês acham que esse ano vai rolar aí uma conversinha do Gabriel também? Não, então, já rolou essa conversa. Já rolou? Porque tanto que eles estão refazendo o manual do jogador, porque o jogador, ele tava... A gente sabe que o jogador tá viciado, né, por várias questões, mas ele tava muito ali julgando no erro, sem essa coisa de você julgar a arte, né? Você tava ali meio que, sabe, procurando alguma coisa para você despontuar e tal. Então, eles agora querem que tenha isso, né? Esse julgamento mais pela arte ali de se fazer. E acredito muito também porque nesse último carnaval, por mais que a gente tinha ali enredos que eram diferentes, mas eles tinham ali meio que um ponto em comum, né? Porque era sobre negritude, religiosidade, mas acabava que os signos, né, as imagens que você via ali, ficava muito repetitivo. Sim. Todo mundo usava as mesmas soluções. Porque a base das religiões é a mesma, praticamente. Sim, né? Então, faltou ali a criatividade, né, que tinha nos temas,
para você trazer isso para a avenida. Então, acredito que essas escolhas tenham muito a ver com isso, né? Que são coisas mais simples de você fazer, que também se diferenciam uma da outra. Sim. Cada um também, por mais que seja, na maioria, homenagem, né? Se eu não me engano, tá com 6 homenagens até agora e vai ter mais. Mas você tem ali narrativas diferentes, porque são pessoas diferentes, Exato. né? Em lugares diferentes, e que isso tudo ali eu acho que contribui para ter essa diferenciação, né? Que eu acho que não teve nesse último carnaval. Eu gosto dessa ideia das homenagens, sabia? Eu adoro isso, eu acho bacanérrimo, assim. E tem uma questão, assim, que quando a homenagem ela tá próxima da gente, isso torna também uma ideia de que a gente vai ver. Tipo, o Ney tá muito próximo da gente, a própria Rita Lee, que faleceu tem pouco mais de 2 anos, mas ela também tá próxima da gente. Sim. O próprio Bember, como você citou, assim, é algo que nunca fui, tenho vontade de ir, mas assim... Mas é de conhecimento, é de conhecimento. Já, por muita gente. O Mestre Cissa, pra mim, eu acho que é assim, um achado da Viradouro. Acho que é um dos grandes enredos, um dos grandes momentos que a gente vai ter. A própria Rosa, então assim... quando tem essa homenagem é próxima, e isso contribui para que a gente tenha já uma imagem pré-feita na mente do que possa vir, e acho que isso também para o jurado é algo que pode soar de uma forma... Não vou tirar muito ponto, porque eu já entendo como que é isso daqui. Talvez seja diferente você estar julgando uma história complexa, um Malunguinho da vida, que foi o enredo da Viradouro desse ano. Porque é uma história que ela precisa estar bem amarrada, ela precisa ter um início, ela precisa ter um meio, ela tem que estar ali junta. Ela tem que perder o ponto em perder o ponto enredo. Ela precisa estar, de alguma forma, amarrada para que ela se faça entender para quem está vendo, ouvindo e está lá julgando. Então, eu acho que tem um pouco disso, assim. Tem um pouco desse lugar da facilidade, que eu não acho ruim. Acho que é bem-vindo, acho que é no local também que é bom. O próprio enredo, se a gente for pegar o enredo desse ano da Imperatriz, que foi um enredo que tirou nota 10 do início ao fim, é um enredo que não tem onde você despontuar, porque é um enredo muito simples. É simples, É um enredo muito simples. O carinha lá, o Oxalá, saiu de um lugar para ir pro outro. É isso o enredo. Então, assim, não tem como desviar, não tem como tirar ponto de enredo disso. E talvez seja também uma das soluções... soluções? Não sei. Essa palavra seria essa. Ou um lugar desse lugar da homenagem que as escolas estão indo, assim, não... Porque se você pensar bem, como que vai tirar ponto? Tem como tirar. Mas assim, como que vai tirar quando você pensa friamente, assim? Não, e essa coisa de você falou do ponto no que é técnico, né? Atrapalha até... Eu senti isso muito nos desfiles de agora. Porque agora tem o quarto, né? Quarto jurado. Aí parece que a escola não anda. Fica um negócio O Guilherme defende parado. isso. Sério? Não, defende que tem que acabar. Não, pra mim tem que acabar. Porque parece que não anda. Não, mas vai acabar. Né? Tá, Já vai para votação. A Liesa, para quem não sabe, está fazendo nesses últimos dias algumas reuniões primeiro fizeram reuniões internas entre os presidentes e a diretoria da Liesa, e depois fez reunião com os segmentos e com os jurados que julgaram esse último carnaval, né? Para poder meio que refazer esse manual do julgador e ver como esse julgamento vai ser pro próximo ano. E foi consenso, né, sobre essa questão desse quarto módulo, que fez com que a evolução das escolas ficasse muito mais lenta. Até porque os módulos, o primeiro pro segundo, você tinha uma distância razoável. Mas o segundo pro terceiro e o terceiro pro quarto era uma distância muito curta. Então, a escola ficava parada há muito tempo, e isso prejudicou todas as escolas, né? E principalmente porque tava nítido. A experiência que a gente estava tendo lá, de assistir aquilo. Então aquilo ficou meio que, sabe, lento. Alguma hora você ficava meio que, entre aspas, né, de saco cheio. Então esse quarto módulo provavelmente não vai existir, né? Estão tendo alguns estudos ali de como vai ser, né? Então eu acredito que para o próximo ano a gente vai ter essa questão da evolução melhor para as escolas, né? Tá. Eu vou dar, agora que eu lembrei, né? Vou dar só um vocabulário aqui pro pessoal que não entende muito de carnaval. Liesa é a liga, né, que organiza a Série Ouro do carnaval aqui do Rio. Mestre Cissa, que a gente falou, ele é o diretor de bateria, né? Mestre de bateria da Viradouro. Da Viradouro, que também é uma escola de samba. E sobre o academicismo que a gente estava falando, é porque hoje tem muito acadêmico, né? Pessoa que tem, sei lá, doutorado e não sei da onde está lá julgando as coisas, né? Então eles estão buscando muito por acadêmicos, e isso acaba
dando alguns problemas. Eu até, uma vez eu fiz um comentário na internet, aí uma porrada de gente colocando embaixo, né? Porque eu falei, na minha opinião, eu acho que quem deveria julgar esse tipo de coisa é uma pessoa que ela tem alguma experiência naquele quesito ali, né? Que tá sendo julgado. Aí as pessoas colocaram embaixo. Algumas pessoas, claro, né? Ah, mas aí se aquela pessoa trabalhou na Mangueira, ela vai, sei lá, vai favorecer a Mangueira. Mas aí ninguém faz esse questionamento no futebol. Ah, mas porque o juiz, alguma vez na vida dele, ele torceu pra alguém, né? Então, mas esse aí ele é botafoguense. Mas é uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Não, mas o próprio jurado, ele tem também, lá óbvio, vai ter a sua escola. A sua escola, entendeu? Só que assim, eu também sou meio reticente quanto a isso. Ex-participante eu não sei, né? Mas assim... eu acho que assim, eu já até falei, eu acho que podem ser pessoas que estudam carnaval, que vivem o carnaval, mas não necessariamente trabalham numa escola, ou trabalharam numa escola, porque eu acho que isso realmente é um pouco complicado. Sim, né? Porque você tem coreógrafos, você tem bailarinos, tem passistas também, que não necessariamente estão atrelados, né? E tem pessoas que têm todas essas funções e que estudam o carnaval sem necessariamente estar ligados a uma escola de samba. Então pode muito bem estar ali julgando porque tem conhecimento de causa, né, para isso, e também vai ter ali a parte técnica para poder ver, né? Eu acho que o problema hoje é quando você pega o currículo, digamos assim, do jurado, aí você vai ver, o jurado é design de moda e tá jogando evolução. Mas eu já ouvi de não sei se ele ainda é jurado, né? Não era da Série Ouro, mas ele me falando assim, que você não conhece ninguém não que tem algum doutorado, que é de alguma universidade, porque estão procurando muito acadêmico. Não, então, agora a própria Eliesa, nesses últimos 2 anos, tem divulgado bastante que eles estão querendo novos jurados, e aí a pessoa pode mandar currículo para lá e tem que ter essas... Não é que tem que ter, né? Mas eles assim, preferem, né? Preferem quando tem essas formações, né? Enfim, porque isso meio que, vamos dizer, que respalda a pessoa. O show do milhão. É. Lembra do show do milhão que tinha Era acho que não era universitário. E aí chegava numa pergunta de matemática e o universitário era de artes cênicas. Aí é o que chega no carnaval, né? Porque você tá ali julgando, sei lá, você tem um doutorado em medicina e você tá julgando comissão de frente. Verdade. É um negócio esquisitíssimo, né? E tem coisas que não é só porque a gente gosta, né? Eu gosto de carnaval, então eu vou lá ser jurado. Acho que tem coisas que você tem que saber, pelo entendimento. Exato. A pessoa precisa entender o que ela tá fazendo ali. E isso é muito complicado, né? E aí isso reflete também nas justificativas, assim. A gente está em 2025 e jurado julgando o samba enredo, questionando o termo iorubá em samba que falava de macumba, que é o próprio samba da UPM. Sim. E outras coisas mais, mas assim, o primeiro que me veio agora foi esse. Então, assim, se a gente não tiver um preparo do júri, não adianta ficar trocando júri todo ano. Então, assim, precisa ter um curso de jurado que seja um curso de jurado que... De verdade. Porque eu já ouvi o Fábio Fabato falar que ele foi dar um curso desse aí e parecia uma reunião de senhoras. Porque foi lá dar uma palestrinha e pronto, acabou. Tem que ser um negócio de verdade, assim, tem que entender o que tá julgando, o que tá fazendo, porque assim, não dá, né? A justificativa é pior do que a nota, às vezes é melhor nem justificar, às vezes é melhor ficar quieto. É verdade. E sobre algumas coisas, né, mudaram também, né? Agora algumas foram permitidas, outras foram tiradas. Uma delas, que também está gerando algumas polêmicas, é a questão da iluminação. Porque antigamente você tinha uma iluminação para todo mundo, né? Que era estática ali, na Sapucaí, e agora transformou num show da Taylor Swift. Porque uma hora fica azul, outra hora fica vermelho, outra hora fica não sei o quê. E assim, eu fui nos ensaios e depois eu vi pela TV. Na TV, realmente fica muito bonito. Mas lá, quando você vê, é esquisito, porque tem hora que fica um breu, assim, você não consegue ver quase nada. Vocês acham que isso funciona? Vai funcionar? E também, né, tem essa questão de que você precisa, para você mexer com iluminação, você tem que ter tempo, né, de ensaio e tal, que é o que não tem. Você falou a palavra-chave, porque assim, a gente conversa bastante com
todos os profissionais. E a gente, às vezes, até fica falando, cara, parece que a gente até que é psicólogo dos profissionais, porque a gente senta ali, o cara só vai falando, e a gente só escutando lá o desabafo das pessoas. E muitos falam dessa questão da iluminação, é esse lance do tempo. Porque, assim, às vezes a pessoa tem 1h30 para você fazer ali todo o... Não digo 1h30 no geral, né? Vamos dizer, sei lá, 1h30 por semana para você fazer todo o estudo e o planejamento do teu desfile. Isso é muito pouco, entendeu? E fora que a pessoa tem que imaginar, porque as pessoas não sabem, né? Que você tá ali fazendo o negócio na Sapucaí, mas você não tem os carros, você não tem as pessoas com as fantasias, então você tem que imaginar que aquilo vai dar certo daquela forma. Então é uma coisa que, assim... Veio para ficar, nem adianta o povo reclamar, porque isso vai continuar, mas que vai demorar muitos anos até ficar o ideal, né? Por quê? Por conta dessa questão aí, e aí também tem uma outra questão que é muito, acho até desrespeitoso, né? Não só com quem tá assistindo, mas também com quem tá desfilando, que, cara, às vezes você não vê a pessoa que tá ali na fantasia. Não dá. E o desfile, ele é pra gente ver as pessoas, né? Pra gente ver ali as fantasias e tal. E aí, essas iluminações, elas acabam privilegiando os carros alegóricos, né? Por conta dos efeitos que acontecem. E aí, esquece do sambista que tá lá, né? Desfilando. E do sambista que tá assistindo também, porque um não vê e o outro não é visto. Né? Então é uma coisa que não faz sentido, né? Nossa, assim, eu sou totalmente contra essa iluminação. Eu sou um que, por mim, alguém chegava lá, puxava a tomada e deixava tudo branco. Cara, assim, eu fico pensando o seguinte. Primeira coisa, aquilo ali é um espetáculo de arte. Esse espetáculo de arte foi feito pra gente ver. E a gente não tá vendo. Porque, assim, é muito tempo escuro. E isso é complicado. E uma outra coisa que eu questiono é a necessidade de apagar a luz da plateia. Porque, assim, aquilo ali não é um teatro a céu aberto, aquilo ali não é um teatro, aquilo ali... O desfile da Escola de Samba é um outro conglomerado que está num outro lugar, que não se encaixa em nenhum modelo artístico que a gente pode pensar. Não é um show, não é Parintins, não é teatro, assim, tá em outro lugar. Porque o desfile acontece andando, ele não acontece parado. E aí eu vou falar meu como desfilante, assim. Eu tive experiências de desfilar já há alguns anos. O último ano que eu desfilei foi 2015. E eu adorei. Esse ano eu fui desfilar no Salgueiro, que o Salgueiro fez uma ação com a gente. A impressão que eu tive é que a Sapucaí estava morta. Porque a gente não vê as pessoas. A gente olha pra cima e tá tudo apagado. A gente olha pra frisa... Então as pessoas de costa, no camarote, que nem tá ligando pra gente. A gente olha pro lado de cá, não tem... Então, assim, não tem troca, sabe? E aí eu penso muito nisso, assim, que é uma frase que eu repito e vou repetir sempre. Aquilo precisa ser a energia da Sapucaí é uma energia de troca. Sim. Se você apaga a luz, as pessoas não se enxergam, as pessoas não se veem, não tem troca de olhar, não tem uma vibração que acontece. E fica morto, assim. Para mim, esse ano, para mim, de 2025, foi um ano extremamente apático de público. E, para mim, muito a culpa é dessa luz apagada que impede o público de interagir. Porque eles fecham, né? Também, outra curiosidade também para quem não assiste ou não, enfim, não tá habituado. É porque eles acendem deixam acesa só ali a passarela, né? Passarela. E aí que as arquibancadas ficam todas apagadas e realmente fica muito escuro. Muito escuro. É muito esquisito mesmo. Muito. E uma outra mudança também que aconteceu, polêmica, foi dos dias, né? Que adicionaram mais um dia e aí agora tá mais compacto, né? Também, né? Porque aí termina já de madrugada e tal. Isso gera muitas questões. Que eu acho que o caos é o metrô. Com certeza. Tiveram que fechar o metrô ali, porque não cabia mais de tanta gente, né? Não tava aguentando ali. Porque o que acontecia antes? Saía de manhã, aí, né, saía assim, em filinha, né? Assistiu a escola, não aguenta mais, vão embora e tal. Então era uma coisa que... Eram grupos de pessoas que saíam, né? Isso a gente tá falando de sei lá quantas mil pessoas por vez, né? Agora vai todo mundo uma vez. E aí? Fora que, assim, tem que lembrar também que quanto mais de manhã vai ficando, né? Mais seguro, né? Tem mais segurança e tem outras opções de transporte público. Exatamente. Né? Com mais ali... As proximidades, porque ali é uma região central. Com né? mais demanda. Então, assim, você terminar o desfile, acho que terminava umas 4h30 da manhã,
Então você só tinha um metrô para ir embora. A pessoa que morava em qualquer localidade do Rio pegava o metrô, ia lá para a estação mais próxima da tua casa, e de lá ela ou pegava um ônibus ou ia pegar um aplicativo e tal. Só que aí o metrô não estava preparado para isso. Eu acho que isso também, a gente tem que fazer aqui uma meia-culpa, que também não é culpa só desse período do carnaval, né? Porque a gente teve aí agora o show da Lady Gaga e aconteceu a mesma coisa. Sim, mas é porque não comporta. Não Acho comporta. que a questão é essa, não comporta. Então tem que fazer ali soluções para isso. Sim. E no caso do carnaval, existem soluções. Porque essa situação do metrô não acontecia antes, por tudo que a gente falou aqui, né? Porque acabava de manhã, então você tinha mais opções. E aí você, dessa vez acabando no meio da madrugada, você tinha uma situação que era muito chata e desrespeitoso, inclusive, porque eles iam meio que varrendo as pessoas do sambódromo, para as pessoas irem embora. Então, a partir do momento que você já vai fazendo isso com todo mundo, para todo mundo evacuar ali ao mesmo tempo, é lógico que ia acontecer isso. É lógico que você ia ter um metrô ali com fila, superlotado. Sim. E não era fila só no metrô da Praça 11, que é o metrô mais próximo do Sambódromo. Era no da Central, era no da Estácio, que é o seguinte, né? Tinham pessoas que saíam do metrô da Praça 11 e iam pro da Estácio para ver se conseguiam entrar lá. E também não conseguia, porque estava com fila muito grande. Então, existe toda essa logística que tem que ser vista urgente, né? E não só pro carnaval, né? Tem que ser vista para todos esses grandes shows aí que acontecem. Mas também tem outra coisa que, assim, eu acho que esses 3 dias, eles foram, positivos pro carnaval. Porque eu acho que é mais um dia que você tá ali na cidade, principalmente você que é turista, ou você que, enfim, curte o carnaval. Sim. É mais um dia que você tá gastando, tá deixando dinheiro ali na cidade. É mais um dia de até publicidade também, pro carnaval, né? Porque o carnaval vai estar ali se projetando por mais um dia. Sim. Então, eu acho que foi muito positivo. Só que com ele vieram algumas outras coisas que precisam ser ajustadas. Não, pra mim eu prefiro também. Até porque eu não consigo ficar a madrugada inteira acordado. Eu também preferi, mas depois que eu vi essa questão, né, da mobilidade, da segurança, aí eu comecei a repensar também. E aí até tentaram fazer uma roda de samba ali, que, gente, uma roda de samba no Rio de Janeiro. Tem toda esquina, gente. Quem é que vai querer ver roda de samba no Sambódromo? Pelo amor de Deus. Faz o menor sentido. Não dá. Não, eu achei muito esquisito. Não, assim, eu vou falar pessoal meu, eu entendo tudo isso, mas assim, em termos de cansaço, eu detestei os 3 dias, assim. Eu saí desse carnaval destruído. Eu queria ouvir louvor, mas não queria ouvir samba depois do carnaval, porque eu saí mega cansado, mas assim... Vocês faziam uma live depois ainda que acabava. Todas, né? Ano que vem a gente vai fazer uma live lá no meio do povo. Ninguém vai embora dessa porcaria. Mas assim... tem essa questão toda. E assim, a questão principal é porque assim, o carnaval é rentável. O pensamento do terceiro dia é um pensamento de renda. A renda houve. Então, assim, não há motivo para tirar esse terceiro dia por enquanto. Sim. Não sabemos daqui a algum tanto tempo como que isso vai ser visto. Mas eu volto com as palavras do Guilherme, que assim, a mobilidade ela tem que ser pensada. Se o povo sai de casa, está pagando um dia a mais para estar na Sapucaí, e se está sendo obrigado a sair da Sapucaí, que eu até hoje não entendi por que as pessoas não puderam ficar lá dentro, então que você faça uma mobilidade de uma forma com que essas pessoas não sofram. Porque, assim, o lucro do terceiro dia só aconteceu porque essas pessoas sofreram. Sim. Então, Exato. que isso seja pensado e revisto. Não, e legal você ter falado esse negócio do lucro, né? Porque a gente também ainda tem uma outra questão que são os camarotes, né? Que ao que dá a entender é quem é dono ali da Sapucaí, né? Com certeza. Foi quem mais lucrou, inclusive, com esse terceiro dia. Exato. E até porque as pessoas que vão pro camarote, né, são as pessoas que são praticamente as últimas a sair. Porque se você reparar, tem camarote que depois que acaba... Inclusive, assim, durante os desfiles tem uns camarotes lá que fazem show, fazem essas coisas todas, que isso é um desrespeito também. Mas quando acaba, tem camarote que vai ali pra qual é o nome? Da frisa do camarote, né? E botam DJ, faz um after e tal. Então eles vão embora até a hora que der, né? Então aquilo ali é muito rentável para eles, né? Porque o povo tá querendo, quem vai para camarote tá querendo, quanto mais, melhor, né?
Mas é muito problemático, porque com isso vem muitas questões, né? Como essa questão aí que eu falei, de vazamento de som, porque isso acontece, né? Esse ano a gente teve 4 camarotes multados, né, por conta disso. Só que assim, não divulga o valor da multa. E mesmo assim, olha o quanto de gente tem dentro de um camarote e aquilo ali, será que aquele valor da multa... Então, pois é. Vale é pagar. Se for pagável, tanto faz. Não vai fazer diferença nenhuma. Se a fiança for o crime compensa. Se a fiança for boa, o crime compensa. Eu tava até, esses dias eu tava ali no convento de São Bento, e aí tem aquela escola que é só pra menino, né? Sim. Aí eu questionei, falei, mas gente, como que o negócio é só pra menino se na legislação tá dizendo que isso não pode? Aí a pessoa me informou, não, tem uma multa. Eles pagam a multa, porque a multa é merreca. Irrisória. Eles pagam. Não estão nem aí. Verdade. Mas isso então, o camarote é a mesma coisa, assim. É uma coisa que tem que ser... Se não mexer mesmo no bolso ou no funcionamento, não adianta nada. Mas eu acho que não vai mexer. Eu também acho que não, assim, eu acho que tem muito anos, dinheiro, né? Sim. E acho que tem anos que a gente ouve essa história de que vamos multar, não vai nada. Vamos... Continua Sabe a mesma que eu coisa, acho? Tinha gente. que fechar. Fecha ali acesso, tá? Sei lá, bota vidro pra todo lado ali e deixa o povo lá ouvindo os DJ, as coisas que eles querem. Virgínia, faça isso esse ano, hein? A Liesa esse ano já anunciou, esse ano que eu digo 2026, já anunciou que eles vão ser responsáveis a partir de agora pelo isolamento de som dos camarotes. Tá. Então, assim... Mas tratando de som, a Liesa não é muito bom, não. Pois é. É complicado. Mas então aí, pelo menos, eles estão botando a culpa, estão trazendo o negócio para bater no peito deles. Então, se tiver problema, o povo vai atrás da Liesa, né? Só que assim, existem 1000 outras coisas ali envolvidas nisso que precisa também ser pensado. Porque o público que está no camarote, às vezes é um público que está cagando para a escola de samba. A maioria, né? Então, você tem que fazer, sim, um trabalho para que o principal não seja o que esteja dentro do camarote, para que seja o que está na pista. Então, o próprio camarote, ele tem que meio que fazer com que, sei lá, tem as atrações lá no camarote, mas que não bote atração durante a escola, para que as pessoas sejam realmente obrigadas a ir lá assistir, né? Sim. E não ir pro sambódromo para você, tipo assim, tá numa boate, que pode ser uma boate em qualquer lugar do mundo, inclusive do Rio de Janeiro. E ainda tem uma outra situação que vai piorar, porque agora os camarotes, né, eles estão cada vez ficando gigantescos, né? Esse ano tiveram 2 tendas lá que eu fiquei assim, assustadíssimo com o tamanho daquilo. Era um outro universo, um outro mundo. Parecia que estava em outro lugar. E futuramente vai ser demolido aquele viaduto que tem do lado ímpar, né, atrás do sambódromo. E aquele viaduto vai ser, o que está ali de baixo vai ser transformado no bulevar, tipo o Bulevar Olímpico que tem aqui no Rio de Janeiro. Então, imagina os camarotes daquele lado. Vão todos irem para trás e vão todos virar umas tendas para trás. Então, vai ser uma coisa assim absurda que tem que ser controlado, porque senão aquilo ali vai virar uma outra coisa e não um desfile de escola de samba. Porque é triste isso, né? Porque o grande espetáculo vira um coadjuvante no negócio, né? Porque aí tá mais preocupado em DJ. Eu achava que era só DJ. Me irritou profundamente quando eu descobri que tem show de samba, show de pagode, sertanejo, eletrônico, é tudo, entendeu? Meu Deus do céu. Os maiores Felipe, artistas do país estão tudo lá fazendo show lá. Né? Realmente assim, é pra quem não gosta. Na minha opinião, o camarote é pra quem não gosta de carnaval, de escola de samba. É pra quem gosta de carnaval, mas não gosta de escola de samba. Porque quem gosta de escola de samba, né? Eu sei que tem muitos camarotes que são parceiros nossos, chamam a gente, continuem chamando, que o camarote é bom pra outras coisas que, enfim, abafa. Sim. Mas é muito complicado pra quem gosta de escola de samba ir pra um camarote, porque a gente não consegue assistir. Você tá competindo com muitas outras coisas. Porque, assim, além de você competir com outras coisas, tem uma superlotação hoje nos camarotes que você fica ali incomodado de você assistir um desfile e você não tem um lugar para respirar, entendeu? Então é muito complicado. Então é uma experiência que acaba sendo ruim para quem gosta de assistir o desfile, né? Mas para quem não gosta, aquilo ali é maravilhoso. Sim. Mas né? eu acho que a maioria do público hoje de camarote é um público que não não liga pra isso. Exato. Porque assim, tá ali pela foto, porque pelo um clique, status, né? É um status. Tá ali porque vai ter show do Zé Fulaninho de não sei da onde. Então, e nem acho errado a pessoa querer ir pra isso. Eu acho que ela pode ir pra isso. O que eu acho que não pode é atrapalhar o desfile. E isso me incomoda muito, assim. Você estar ali pra assistir o desfile
e não tá conseguindo assistir, não tá conseguindo ouvir o som do que tá sendo passado na Sapucaí, porque tem uma música acontecendo embaixo do seu pé. Então, assim, isso eu acho extremamente irritante. Mas acho que não vai resolver, não. Não, eu também acho que não. Acho que vai É resolver. muito dinheiro. É muito dinheiro. Quem manda sempre nessas coisas, óbvio. É a principal renda, né? De Sim, questão de... porque... Não, de e eu público acho que pra assim, Liesa, entendeu? exato. e eu acho que assim, já que vai fazer o Boulevard, bota os camarotes tudo lá, gente. Já que eles não estão indo lá pra assistir o pois desfile mesmo, só querendo pra ver o show do Então, por isso que eu de tô falando, fulano e ciclano. fecha tudo. Bota lá Mete no Boulevard. vidro, assim, tudo quanto é lugar. E só assiste dali do vidro mesmo. Eu gostei Um dessa aquáriozinho. ideia. Eu gostei dessa ideia. Porque, né? Já que não funciona. E uma outra coisa também que sempre, mas assim, até ensaio de carnaval, é postar qualquer foto de ou passista que não dança direito. Passista tá que tudo bem, né? Mas assim, musa que não dança direito, rainha de bateria que não dança direito. Vocês acham que tem que saber sambar? Porque assistindo os desfiles de anos 90, especialmente da Mocidade, que era a como é o nome dela, daquela modelo lá? Monique Evans. Gente, que desastre. Que desastre que era a Monique. Mas ganhava pelo carisma, porque, assim, pelo samba Então, mesmo. Porque é quem apresenta, né? Os Não tempos tem são como. outros, a gente também tem que lembrar disso. Sim, Só sim. que você falou o essencial. Eu acho que se a pessoa não sabe sambar, ela tem que ter ali um carisma, tem que ter pelo menos um esforço. Tem um ali. ditado que eu amo: se você não é útil, seja agradável. É verdade. Cara, vou dar o exemplo de uma menina assim que a gente ama, ela também adora a gente, e ela é pra mim assim essencial no carnaval, que é a Sabrina. A Sabrina ela não é uma sim. passista. A Sabrina ela tem ali o samba do jeito dela, mas ela tem a simpatia, ela tem uma entrega, que isso também é muito importante. Sim, ela realmente vive o carnaval. Ela é impressionante. vive, entendeu? Ela, além de viver, ela também Faz a propaganda traz do carnaval. muito holofote Exato. pro carnaval. Então tem que ser assim. Agora não adianta a pessoa chegar lá, né, cair de paraquedas e ou enfim, não fazer o mínimo esforço para você ter ali um sambinha no mínimo, você não fazer um esforço para você ser, como o Rangel falou, agradável para sua comunidade, né? Então tem todos esses pontos, né, que eu acho que são mais interessantes quando a escola faz essa opção de ter uma pessoa ou famosa ou de fora, né, que eu digo, ali da escola mesmo, da comunidade, né? A pessoa tem que vir ali com outras coisas e não Sim. só com dinheiro. Né? Mas assim, tem uma coisa que eu penso que é o seguinte, que a gente sempre vê nesse momento de carnaval, viralizar quem não samba bem. É verdade. E assim, eu fico Samba pensando... composto. Quando não há intenção É um samba de sambar. tímido. Samba abstrato, gente. Eu fico É boa. pensando, por que não viraliza as outras pessoas que sambam bem? Você tá entendendo? É óbvio que, assim, o grotesco, ele por si só, na história da humanidade, ele chama mais atenção. O grotesco por si só, o que causa o riso, ele salta aos olhos de alguma forma que a gente presta atenção naquilo. E ok pra isso. Mas eu fico pensando que deveria-se ter alguma forma também, não sei como, não tem essa solução, de ter um pré-carnaval com que as pessoas que sambam bem, das comunidades e tal, viralizassem. Porque, assim, a gente entende que vai ter escola que ela não vai botar a música da comunidade mesmo, ela vai precisar querer pegar a famosa de não sei da onde e tá. Sim. E ok, assim, concordo. Não sei se concordo, não sei se discordo, é isso. Mas, assim, tem tanta gente boa no carnaval que eu acho que essas pessoas precisavam ter uma chance, sabe? É Essas verdade. páginas. Igual a própria Mayara Lima. A Mayara Lima, ela estourou porque alguém começaram a fazer vídeo dela sambando, isso foi tomando uma proporção muito grande, tal, e ela estourou pra fora do carnaval. Então, assim, a gente precisa que alguém... Ai, o fulano é influenciador, tem 50 milhões. Então bota alguém ali do teu lado, chama alguém pra te ensinar. Sim. Dê visibilidade pra essas pessoas. Já que você tá num cargo que você pode dar visibilidade. Eu penso assim. Não, e o caso da Mayara acabou virando até as pessoas achando que é uma exceção. Porque eu canso de ver, assim, comentários nos vídeos da Mayara. Ah, mas ou de outras pessoas, né? Mas é porque vocês não viram a Mayara. Porque a Mayara sim, que não sei o quê. Não desvalorizando, porque ela realmente, né? Ela dispensa comentários. Sim. Mas assim, tem muitos outros também. Muitos. Que são muito bons. Eu vi um vídeo eu não vou me lembrar o nome dele. Não sei se é Marquinhos. Que ele era mestre-sala acho que da Vila Isabel. Marcinho, né? Fizeram um vídeo dele, assim, slow motion, dele dando uma pirueta. Era um negócio. Eu vi esse vídeo. Gente, eu me arrepiei inteiro quando eu vi aquilo, porque é um negócio
você não vê no Brasil, assim, né? Você vê, claro, quem tá ali, né? Mas, assim, isso é coisa que você olha e fala assim, nossa, parece coisa de fora, né? Porque era um troço, assim, cinematográfico. E foi muito bem feito também. Eu acho que até que quem fez foi a Rio Carnaval, né? Porque era uma edição muito bem feita. Assim. Até a captação de imagem também era muito boa. Mas ficou muito bonito o negócio. Sim. E aí, olha, quantos outros tem também, né? Quantas outras passistas tem também. Na Mocidade lá tem uns meninos assim que tá ali, né? Quando vai começar a feijoada e tal, não sei o quê, tá ali batendo papo, não sei o que, de repente começa a sambar e fala, que isso? De onde saiu isso? São vários talentos, né, que a gente tem no próprio carnaval, nas escolas, né? E que realmente precisam ser mostrados para o mundo, né? Porque a gente tem que lembrar que o carnaval e as escolas de samba é uma das, vamos dizer assim, a principal cultura nossa e uma cultura que, quando você vai lá para fora, ele é um cartão de visitas enorme, porque todo mundo se encanta, se apaixona, quer vir conhecer, quer saber. Então, assim, é importante também a gente fomentar, né, esses talentos, né, para que essa questão de escola de samba realmente seja ali, na essência, sendo feita. Né? Eu acho que precisa também ter um olhar, que é um olhar artístico para dentro das escolas. E artístico que eu digo no sentido de valorizar, assim. Quando a Viradouro lançou o Cissa como enredo, muita gente ficou questionando, né? Mas o Cissa como enredo, o Cissa da história, o Cissa... E aí é muito louco porque, assim, as pessoas enxergam o artista da mídia como um artista, alguém que pode ser enredo, alguém que daria enredo. Nossa, mas fulano tem uma história. E o Cissa, que é um cara que dedicou 55 anos da vida dele pro carnaval, as pessoas não enxergam como artista, as pessoas não enxergam como alguém porque que acha merece. que é um bico, que a pessoa tá ali só no carnaval. Tem esse olhar, então, eu acho que precisa ter um olhar também para dentro do carnaval. Os ritmistas não são só ritmistas, são músicos. Eles estão ali porque eles sabem tocar instrumento. Quantos mestres de bateria a gente tem hoje no carnaval que nunca estudou música na vida, que faz aquilo de ouvido há anos, que aprendeu desde criança. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar, sabe? De olhar e reconhecer esses artistas que a gente tem. O próprio carnavalesco, já que a gente fez falou um pouco de academicismo, assim, o carnavalesco também é um pintor, digamos assim. Sim. É um artista renascentista, alguém, então, claro. assim... que tem que pensar em várias coisas, não só em figurinos. Sim. Figurino, é carro, é iluminação, tudo. Tudo. Então, a história assim, que está sendo contada. Tem que olhar para dentro, assim. Acho que precisa bater no peito e valorizar os artistas da festa que estão ali. Não olhar como se o artista da festa fosse um artista menor de um cantor, de um ator, de um grupo de pagode, etc, etc. É verdade. Então, eu acho que a gente volta naquilo, de que a escola de samba ela tinha que se entender mais como empresa. E menos como um negócio assim de, é um grupo, né? Juntou uma galera aqui. A escola não sabe o tamanho que ela tem. Não sabe, né? Eles não têm essa noção. E aí isso é muito complicado, porque quando você não sabe o tamanho, você acaba não sabendo gerir aquilo direito. Né? E você poderia estar hoje, né, com muito mais coisas acontecendo, muito mais oportunidades, não só para a própria escola, mas para quem está dentro da escola, e acaba se perdendo. E aí é um negócio que a gente às vezes até conversa, que, cara, às vezes o artista do carnaval, ele precisa ir para fora do carnaval para ele ser valorizado do jeito que ele merece, seja ele financeiramente ou seja de status mesmo. Sim. E isso é muito complicado, porque, cara, no carnaval que ele mostra o talento dele na sua essência, né? Então precisa ter esse movimento para você poder validar aquilo aonde ele tá, e não ele ter que ir para fora para ele poder ganhar ou ter algumas outras coisas, né? Sim, Não, é verdade. Tanto que as escolas levam muito, né? Eu vi... Quem que tava agora? Acho que era o pessoal da Mocidade que tava. Não, foi aquele que é autor de samba. Esqueci o nome dele. Que é um Pretinho. Não, é um... Moacir Luz? Não, é um que tem até um livro dele, recente, que fizeram. Ele tava na Suíça. Qual é o nome dele? Meu Deus do céu. Ele escreveu o Xue Xua. Paulinho Mocidade? Não. Não, também é alguma coisa da Mocidade. Nossa, esqueci. Tiãozinho Mocidade. Tiãozinho. Aí, Guilherme, tava na Suíça. Não, tava ele falou que escreveu, a gente vai lembrando da memória. Vai trazer. Pois é, pô. Mas realmente, deveria ter. Deveria começar daqui, né?
Essas coisas deveriam começar daqui. As próprias patronas também. Eu fico muito indignado com, por exemplo, TV, né? TV sempre chama a mesma escola. Parece que só existe uma escola no Rio de Janeiro inteiro. Aí vai para outros lugares também, pega assim aquelas principais, né? Não tem outras escolas. Sim. Mas engraçado que ontem a gente estava conversando um negócio desse, mais ou menos nesse lugar do sempre a gente ter as mesmas figuras. Eu acho que falta também uma diversidade no geral no carnaval. Uhum. A gente sempre tem as mesmas figuras dando entrevistas. Isso. A gente sempre tem as mesmas figuras comentando, as mesmas figuras nos mesmos programas. Então, assim, falta também. E eu acho que isso também passa por esse lugar das escolas não entenderem o tamanho que elas possuem. Porque se elas entendem o tamanho que elas possuem, se elas entendem o artista que ela tem, os artistas que ela tem, ela vai brigar para que esse artista esteja no programa X, esteja dando opinião, esteja escrevendo um artigo no jornal tal, etc, etc. Sim. Eu acho que falta um pouco disso, assim, também, assim, de pensar nessa diversidade, assim, porque senão a gente acaba... Quando a gente tem as mesmas pessoas dando as mesmas opiniões de tudo, com as mesmas caras para tudo, a gente acaba padronizando e acha que só aquilo existe. E não é só aquilo. Não, ou mesmo nas próprias redes sociais, como a UPM fez, né? Que eu citei aqui, ela fez com várias pessoas que eram da escola. Sim. Isso é importantíssimo, assim. Teve uma repercussão muito grande? Talvez não, porque é a primeira vez, né? Mas se aquilo fosse feito, assim, sempre, né? Pô, imagina quantas histórias essas pessoas não têm pra contar. Muita história. Uma vez eu fiquei com a tia Nilton um tempão. Ela contando um monte de coisa. Eu também. Adoro ela, gente. Tô pra trazer ela aqui, mas é bem difícil. Gente, ela é maravilhosa. Deixa eu mandar um beijo pra ela, que ela também é nossa fã. Ela assiste a gente. Sempre fala que assiste a gente. Então um beijo pra tia Nilton. Ela é um amor. Eu já tentei te trazer, tia Nilton. A senhora sabe disso, viu? A culpa não é só minha. Mas é porque na semana é difícil, aí aqui o estúdio não abre no sábado. Entendo. Eu até falei, vou aí buscar a senhora. Não, mas aí, porque ela acho que cuida dos netos, uma coisa assim. Aí é difícil, né, então. Mas enfim, um dia eu vou conseguir. Sim. Falei, eu vou até a senhora. Vamos fazer essa campanha. Ela tem muito história pra contar. Exato. Tem mais algumas considerações sobre o carnaval? Coisas que talvez pudessem melhorar um pouco? Que pudessem melhorar? Ou mudar também, não sei. Às vezes mudar eu acho que a gente tá num caminho de mudança muito grande, né? Nesses últimos anos. Eu acho que tá se transformando. Transformando. Né? Então, assim, a gente só vai saber se isso realmente foi bom daqui a alguns anos. Porque se você reparar, é uma mudança atrás da outra a cada ano. Então, a gente tá vivenciando essa história, inclusive, né? Então, eu acho que hoje, assim, não tem como a gente chegar e falar alguma coisa para mudar e tal, porque tá tudo mudando. Então, a gente daqui a pouco é que vai saber se isso foi bom ou não e o que realmente precisa para isso melhorar, evoluir, enfim, ou não acontecer, né, continuar acontecendo. Mas eu acho que uma coisa que está acontecendo hoje, que é muito bom, inclusive, e que a gente falava até alguns anos atrás, era que o carnaval, me parece, né, não sei se também é uma realidade, mas ele me parece que ele está voltando a socializar com o povo no geral, né? Porque antigamente eu via o carnaval muito só dentro de uma bolha, conversando só ali, e às vezes nem querendo sair dali, né? E hoje eu vejo que tem essa vontade de você conversar com outros públicos e tal. Às vezes nem se sabe fazer isso, né? Mas tem a vontade, isso já é, eu acho que um caminho bom para se andar. Então eu vejo isso. E aí você também vê o interesse do público de fora. É só você saber vender aquilo direito, é só você saber ali ter estratégias para que isso chegue num público que não seja só o público que está no carnaval, que consome o carnaval. Então acho que isso daí é um caminho que a gente está tendo ali muito positivo no carnaval hoje. Sim, eu acho que a gente tem muitas mudanças, sim. Muitas delas são positivas, outras eu questiono, assim, alguns locais. Mas, assim, o que eu penso, que acho que deveria ser pensado muito por quem gere essas mudanças, é que, assim, o carnaval, historicamente, ele vem de uma ideia que é do povo. E a gente tem visto o carnaval, nos últimos anos, se afastando muito do povo. Então, assim, eu entendo lucro, eu entendo rentabilidade, eu entendo capitalismo. Felizmente ou infelizmente, o carnaval é uma festa que hoje ela é vista para gerar lucro. O restante, todo o discurso bonito que muita gente tem, ele está em segundo plano, isso é fato. Então, assim, eu
gosto de algumas mudanças, mas eu penso que a gente não tem que deixar o povo de fora. Uhum. Aquilo ali que está acontecendo é por causa do povo. Sim. E esse povo não pode ser deixado de fora. A tia que está lá fazendo a costura, ela tem que ter o direito de assistir a escola dela na Sapucaí. Uhum. O ferreiro que pega o ônibus dele, que vai lá trabalhar o dia inteiro, ele tem que ter o direito de estar na Sapucaí e ver o carro dele feito. E isso não acontece, na maioria das vezes. Pode ser que aconteça em alguma outra escola. Então, assim, talvez eu seja muito utópico também no meu pensamento, né? Ai, tá viajando, não sei assim também. Mas eu penso um pouco nisso, assim. As grandes empresas estão ali porque elas precisam lucrar. Uhum. Mas se não tiver o pobre fazendo aquela arte acontecer, aquela empresa não lucra. Então, já que quer lucrar, olha também para o povo. Olha para quem está fazendo aquilo. É, verdade. Bom, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Adorei. Vocês vão voltar, porque Vamos ainda sim. tem... Quando estiver mais próximo do carnaval, né? Do ano que vem, aí a gente fala mais. Talvez no fim do ano também, que tem mais informações, né? Lógico, Faz só outros contar com a episódios gente. também, falando sobre outras coisas, um pouco menos polêmicas. Impossível, né? Carnaval sempre é polêmico. Sempre tem uma polêmica. Mas carnaval vocês fazem a live sempre domingo às 21, não é? Isso, a gente tem toda uma programação no canal, né, de vários vídeos, mas nós dois temos lá um programa juntos, né, que é o Interferência, todo domingo, 21 horas no YouTube. Então, se inscreva no canal, ativa a notificação para não perder. Mas também tem muito conteúdo nas nossas redes sociais também, que é só seguir tudo lá. Isso aí. Qual é o Instagram de vocês? O meu é @_guialves. Gente, @_Andrade_Rangel. Ah, tá. Eu ia falar @TV Mais Carnaval. Mas também, @TV também, Me deu um branco aqui na hora. Inclusive, a rainha do Mangue Bet mandou um recado lá pra gente, Dona Olha Virgínia. aí. Vai lá que vocês vão assistir. Não percam. Muito obrigado e um beijo aí pra todo mundo e até o próximo episódio.